Gente, o povo brasileiro está acordando. Quer seja de esquerda ou quer seja de direita. E nesse caso, olha só esse vídeo. Até quem fez o L, quando eu falo fez o L, não é só quem votou não. Até quem bajulou, até quem idolatrou o nosso presidente Lula, ficou e está contra ele. Vamos lá, olha esse vídeo. Aqui no Brasil, o ato de 1º de maio fez o presidente Lula mudar de posição sobre a desoneração. Detalhe, nesse evento aqui, do dia 1, ele não mudou de posição. Ele apenas se sentiu encurralado. Por que ele não mudou de posição? Vocês vão ver. Porque no próprio discurso dele, ele continua falando contra e criticando a desoneração da folha. Desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores que mais empregam no país. Agora o presidente quer que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encontre uma saída alternativa para a medida que foi suspensa na semana passada pelo ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal. Depois de ter vetado, depois do governo ter pedido a judicialização da folha de pagamento, depois de decisão de Cristiano Zanin do fim da questão da desoneração da folha de pagamento, agora ele quer buscar solução. Vamos lá. Durante o evento do Dia do Trabalho, olha só o evento. Vocês abram aí e olhem a imagem. Se não tem algumas centenas de gato pingado, maior parte do povo com bandeira vermelha, levantando a bandeira vermelha ou do PT ou da CUT, certo? E olhe lá se metade dessas pessoas não são pagas, como o tempo de eleição política aqui na minha cidade, né? E acredito que no Brasil todo, onde políticos pagam um salário, um pagamento, uma diária para alguém balançar a bandeira deles. Pessoas que nem são a favor deles, mas que está ali para receber o dinheiro. Vamos lá. Nesta quarta-feira, em São Paulo, o presidente Lula criticou a desoneração da folha. Opa! Nesse instante ela falou que ele tinha mudado de ideia, mas espera ainda. Ele criticou a desoneração da folha nesse discurso. E nesse mesmo discurso ela disse que ele mudou de ideia. Ele não mudou de ideia. Ele fingiu que ele mudou de ideia. Por quê? Por falta da falta de público, por falta de apoio. E aí vocês vão ver quem não apoiou ele também. Mas a baixa adesão ao movimento, a quantidade de sindicatos se manifestando contra o fim... A baixa adesão ao movimento. E a quantidade de quem? Quem foi que apoiou? Quem mais apoiou Lula? A quantidade de sindicatos contra essa medida do governo. A desoneração e a possibilidade de... Contra a desoneração, né? Em massa fizeram o presidente mudar de opinião sobre a medida. Lula quer agora uma saída alternativa ao fim da desoneração. Ela agora quer uma medida alternativa. Se essa medida não foi pior do que o fim da desoneração, eu acho difícil acontecer, mas vamos lá. O presidente já pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que volte a se sentar à mesa com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar do assunto. O encontro deve acontecer na próxima semana. Como parte do enredo de reaproximação, o presidente Lula convidou Rodrigo Pacheco para jantar aqui no Palácio da Alvorada, agora à noite. No cardápio, a tentativa de acabar com a crise criada depois que o governo decidiu judicializar a desoneração. Pacheco teria se sentido traído pela equipe econômica de Lula. A ideia agora é acalmar os ânimos e evitar que o presidente do Senado ative as chamadas pautas-bomba contra o governo. Uma das pautas é a PEC do quinquênio. A medida aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado reajusta em 5% a cada 5 anos salários de juízes, promotores e servidores de outras carreiras. O rombo estimado nos cofres públicos é de 82 bilhões de reais somente nos próximos 3 anos, caso a proposta seja aprovada pelo Congresso. O que é um rombo para quem já está arrombado, né?
Então imagina. Sem a desoneração da folha de pagamento, as empresas dos 17 setores que mais empregam no Brasil teriam deixado de arrecadar quase 60 bilhões de reais para a Previdência Social nos últimos 6 anos. Hoje, representantes Teriam deixado de arrecadar, né? Teriam arrecadado mais, o contrário do que o governo pensa. Teriam deixado de arrecadar sem a desoneração da folha. Então, quem já trabalhou em empresa sabe como é. Por exemplo, o governo está achando que essa medida de Lula, eles estão achando que, mas como o próprio Lula falou antes, né, dizendo que isso favorecia os grandes empresários, o povo mais rico, era para favorecer apenas as empresas. E na verdade não, favorece o trabalhador sim. É muito simples para uma empresa demitir por redução de custo, demitir boa parte do funcionário e fazer um funcionário trabalhar por 2, entende? Eu estou falando por a quantidade de anos que eu trabalhei em empresa. Você vê muito que na questão de quando precisa ter uma redução de custo, o serviço que era para 2, 3 funcionários se torna serviço de 1. Então, é melhor para a empresa ter menos custo com o funcionário e fazer um funcionário trabalhar bem e trabalhar mais tranquilo, digamos assim, do que ter que demitir gente e ter que fazer os funcionários trabalhar muito mais. Eu estou falando isso é um dos fatos. A gente poderia pensar em tantas outras possibilidades agora, mas enfim. desses setores foram ao Supremo Tribunal Federal para recorrer da decisão individual do ministro Cristiano. Opa! Decisão individual. Tá certo isso? Zanin, que suspendeu a desoneração. A Confederação Nacional dos Serviços pediu que a decisão do ministro Cristiano Zanin seja revista. A entidade lembrou que a medida impediu que as empresas fizessem um planejamento para uma despesa que traz grandes impactos financeiros. A segurança jurídica é crucial para o adequado funcionamento do Estado democrático de direito, não havendo dúvidas de que os contribuintes, no presente caso, acordaram da noite para o dia com um inesperado aumento de custos fiscais, sem que pudessem ter tempo hábil para se planejarem financeiramente. Então imagina, da noite para o dia o empresário vai ter um encargo com os funcionários que vai mais ou menos de 15% a 19% a mais. De fazer frente à nova despesa tributária criada pela decisão que concedeu a medida cautelar neste feito. As empresas seriam penalizadas 2 vezes. Uma, porque não teria mais o benefício da desoneração, e segundo, tem que se preparar a atualização do sistema para poder entrar com o processamento. Antes que vocês encham aí esse vídeo comentário com mimimi, essa medida foi tomada no governo de Dilma em 2011, justamente para combater a crise, certo? Então, antes que fiquem, mas aí tá falando comparando com o governo Bolsonaro, isso, aquilo, outro. Antes que um bocado de gente besta aí comece a comentar besteira. Então, isso ajudou muito essas empresas, certo? E essa desoneração da folha atinge apenas 17 setores, então não são todos. Então, tem empresas que vão sofrer muito com isso. E aí, o que acontece? Se a empresa não sofrer, o que vai acontecer, uma das outras coisas que acontece, eu falei uma possibilidade, mas outra possibilidade que pode acontecer, é de tudo que você comprar, que venha dessas empresas, ficar de 17% a 20% mais caro. Então, ou vai atingir o emprego, ou vai atingir o preço final do produto, certo? Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta é novamente o povo brasileiro. Então é isso que eu queria deixar aí para vocês. Vejam o discurso de Lula completo, para que vocês tirem suas conclusões, certo? E percebam aí o que está certo e o que na próxima eleição o que eu devo fazer, né?
que é que está certo, o que é que está errado. Sejam mais críticos. Em vez de ter que escolher um lado, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, critique o governo atual, seja ele Bolsonaro, seja ele Lula, seja ele de direita, seja ele de esquerda. Tenha um senso crítico, certo? E aqueles aí que acharem ruim, pode sair, pode se desinscrever do meu canal, não precisa curtir e que durmam em paz e vivam a vida de vocês. Querem bajular presidente? Aqui não é o lugar não. Quando algum presidente faz alguma coisa boa, ele não está fazendo nada mais, nada menos do que a sua obrigação. No entanto, quando ele faz alguma coisa para desfavorecer a população, ele tem que ser criticado sim, seja ele de esquerda ou de direita. O que está faltando, quando eu vou colocar no título desse vídeo aí, o povo brasileiro está acordando, é porque, querendo ou não, o pessoal que fizeram o L está começando a acordar.